Quantos encontraram, diga amém. Diz assim o texto: pois nada é impossível para Deus. Amém? Nada é impossível para Deus. É curto, é rápido e é direto. E é verdade. Nada é impossível para Deus. Outra verdade muito grande é que o homem nasceu para conquistar. Nós nascemos para conquistar. Nós nascemos para crescer e crescer em todos os sentidos, para evoluir. Todos nós nascemos na condição da evolução. E todos nós buscamos fazer a nossa parte para estarmos evoluindo. A Bíblia diz no Salmo 8, versículos 5 e 6, o homem é a coroa da criação de Deus. Pouco menor que os anjos nos fez o Senhor, e de glória e honra nos coroou o Criador. O Pai nos deu domínio sobre as obras das suas mãos, tudo colocou debaixo dos seus pés. O Senhor nos deu isso tudo. Ele nos colocou, nos criou como joia da criação. Isso quer dizer que diante de toda a criação, nós temos uma preferência pelo nosso Criador, que nos ama e que nos tem diferente do que qualquer outra criação ou criatura. Mas ainda assim, usando de todas as nossas capacidades mentais, de toda a nossa capacidade psíquica, de toda a nossa mobilidade, de tudo aquilo que temos, algumas coisas são impossíveis para nós. Mesmo usando toda a habilidade, mesmo usando todo o esforço, algumas coisas aparecem diante de nós como impossíveis, porque nós temos limitações. Há algumas limitações que nos impedem de um desenvolvimento, de uma maturidade, de um crescimento e principalmente de uma conquista. Alguma coisa ou algumas coisas não conquistamos porque somos limitados. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isso. O homem não pode conquistar o impossível por meio do dinheiro. Atos capítulo 8, versículo do 9 ao 20, fala ali de um homem chamado Simão, que queria conquistar algumas coisas. Ele era um mágico, e ele vivia ali fazendo mágica, até que chegou ali Pedro, até que chegou ali os apóstolos, e ele viu uma pregação deles, e ele ficou encantado. Ele fazia mágica naquele lugar, as pessoas seguiam a ele, mas quando ele ouviu a pregação, ele ouviu a mensagem, ele se apaixonou pelo Evangelho. E quando Pedro chegou e tocou nas pessoas, e ali instruiu o Espírito Santo de Deus na vida delas, e elas foram cheias do Espírito, a Bíblia diz que Simão se encantou com aquilo. E ele procurou Pedro, eu imagino, depois da pregação, depois de ver Pedro tocar naquelas pessoas e ver as pessoas ficarem cheias do Espírito Santo, ele chamou ali Pedro no canto e falou: olha, quanto você quer para me passar essa unção? Quanto você quer para me passar esse truque? Quanto você cobra para me ensinar a fazer esse negócio aí, que eu achei muito legal? Amados, Pedro responde: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? É impossível. Não é possível. O dinheiro, nem todo o dinheiro do mundo pode comprar todas as coisas. Há coisas que são limitadas de tal maneira que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra a unção. O dinheiro não compra a presença do Espírito. Então, por maior que seja a capacidade financeira do indivíduo, ele não tem a possibilidade, é impossível a ele conquistar o Espírito Santo através dos seus recursos financeiros. É impossível.
O homem não pode conquistar o impossível por meio da sabedoria humana. Em Lucas capítulo 5, versículo 5, Pedro aparece ali um grande pescador, um homem que dominava a arte da pesca, um homem que sabia todos os truques, todos os segredos, a melhor rede, a melhor estação, o melhor momento, a melhor lua. Ele conhecia tudo aquilo que a profissão de pescador exige para que você seja um exímio pescador. Mas teve uma noite que ele não pegou nada. Toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo que Pedro tinha acumulado em sua profissão, em sua carreira, estava limitado ao possível, porque o impossível ele não conseguiu realizar. Ele não pegou nada naquela noite. O homem não pode conquistar o impossível por meio da posição social. Jairo era um dos principais da sinagoga. Era uma pessoa proeminente, destacada, de alta posição social, um homem abastado financeiramente. Tinha acesso aos melhores médicos. Tinha acesso a tudo do melhor. Tinha acesso a passar na frente de qualquer um, porque era homem importante. Mas um dia apareceu algo que tudo que ele tinha, que toda a posição social que ele tinha não foi suficiente, e a filha dele veio a óbito. Por maior que fosse a posição social, por mais que ele tivesse as coisas, ele não conseguiu impedir o óbito da filha dele. Era impossível. O homem não pode conquistar o impossível por meio da religiosidade. João 3, versículo 1 ao 3. Nicodemos era um mestre da lei, um homem religioso, cumpria tudo aquilo que a religião pedia. Mas de repente ele se viu confrontado por um argumento do Senhor Jesus. Algo que só é possível por meio da ação divina no homem, e ele não entendeu. Porque era religioso quando o Senhor disse que ele precisava nascer de novo. Ele se imaginou como que entraria de volta ao ventre da mãe, como ele nasceria de novo, porque ele era um homem religioso, estava preso à religiosidade. E não conseguiu entender a ação divina do Senhor. Só existe uma forma, só existe uma maneira do homem tornar possível aquilo que é impossível. É por meio da busca da providência divina, do sobrenatural, do poder de Deus, daquilo que somente o Senhor pode fazer. Somos limitados até descobrirmos a chave da ilimitação, até descobrirmos a chave da impossibilidade. E hoje eu sei que muitas pessoas entraram aqui nessa noite tendo na sua vida algo impossível, tendo na sua vida algo que todos os seus recursos, toda a sua sabedoria, todo o seu investimento, tudo aquilo que você trouxe na sua carreira nessa vida, te trouxe a uma região de desconforto, porque você se deparou com o impossível, porque você se percebeu limitado, porque algumas coisas na sua vida não estão dando certo, porque algumas coisas na sua vida não acontecem e parecem impossíveis. O Deus do impossível pode todas as coisas. A Bíblia diz em Isaías 43, agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem pode impedi-lo? Por quê? Para Deus nada é impossível. Por que nada é impossível para Ele? Porque nada é impossível ao Senhor. Para entendermos porque nada é impossível a Ele, nós precisamos nos lembrar de um atributo muito importante do Senhor. A Bíblia nos ensina que o Senhor
é onipotente. Isso quer dizer que Ele tem todo o poder. Isso quer dizer que não há nada que possa subjugá-lo, mas a tudo Ele pode subjugar. Aquilo que você não consegue romper, para o Senhor não existe impossível. Aquilo que está travado na sua vida, aquilo que não acontece, que não se realiza, para Deus isso é coisa pequena. Para Deus essa solução é muito simples, porque Ele é todo poderoso. Ele pode tudo. Ele tem liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com sua natureza divina. Nada pode impedi-lo. Ele é Senhor e soberano de tudo. E eu quero que você acompanhe comigo. Pegue sua Bíblia de novo aí. Isaías capítulo 40. Vamos ler a partir do versículo de número 12. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 12. É importante que você acompanhe, ainda que seja no telão, acompanhe. Esse texto é muito forte, diz assim: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou o peso na balança dos montes e das colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde, não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira do bosque do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno do nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para Ele, aos seus olhos vale menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num monte coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entenderam? Estão surdos para a palavra de Deus? Palavra que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para Ele as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles o vento e os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer
que Deus não se importa com seus direitos. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, é o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor, eles se renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Esse é o Senhor, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que fez céus, que fez terra, que fez você, que conhece sua situação, que conhece o seu problema, que conhece a sua luta. Ele conhece. As estrelas lhe obedecem. Nós não conseguimos contar as estrelas do céu, mas a Bíblia diz que as estrelas se submetem a Ele, que Ele as chama pelo nome, que Ele tem todo o domínio, que Ele fez céus e fez terra, que todos os montes para Ele são como pó, que todas as nações são como uma gota de água num balde. É o nosso Deus, é esse o poder que Ele tem, é esse o poder que demanda do Todo-Poderoso. E embora nós sejamos fracos, e embora nós sejamos limitados, nós podemos ter a convicção que esse Deus que fez tudo, esse Deus que criou todo o ecossistema, esse Deus que criou o ar que respiramos, esse Deus que nos deu a perspectiva, esse Deus que nos deu os 5 sentidos, porque escutamos, porque nós podemos cheirar, porque nós podemos falar, porque nós podemos sentir, e nós podemos ver. Tudo isso foi Ele que nos deu. Ele nos deu condição para estarmos aqui nessa noite. Ele nos deu discernimento para entendermos o que Ele tem para falar conosco. E o que Ele tem para falar conosco é primeiramente se apresentar diante de nós, para que nós não venhamos a esquecer se Ele tem ou não poder para resolver a sua causa, se Ele tem ou não a autoridade para entrar na sua batalha e tornar você mais do que vencedor. Ele tem ou não poder e autoridade para mudar a sua história. É esse Deus que te atraiu aqui nessa noite, porque Ele sabe o problema que você está enfrentando, Ele sabe a situação que você está vivendo, Ele sabe dos seus temores, da sua luta, mas eu quero te lembrar que o universo, as galáxias, todas as constelações que nós não conseguimos calcular, estão submetidas à vontade soberana dEle. O que vai ser da sua causa nas mãos do Senhor? Nas suas mãos talvez você seja limitado e não possa resolver. Mas nas mãos do Senhor, depois de você se lembrar que Ele pega todas as águas do mar, todas as águas dos rios, todas as águas dos aquíferos, Ele pega todas as águas da lagoa e coloca na palma da sua mão. É esse Deus que está entronizado, que está sobre a terra, que os seus pés ficam lançados à terra, Ele fica dali observando cada um de nós, Ele não perde nenhum de vista. É esse Deus que servimos, é esse Deus que é onipotente, que é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele te conhecia quando você ainda era criatura informe, você não tinha nem
forma no ventre da sua mãe, mas Ele já te conhecia, já tinha planos para você. E essa dificuldade, essa luta que você está enfrentando, talvez a sua luta seja na área da saúde, talvez a sua luta seja na área psiquiátrica, talvez a sua luta seja na área psicológica. Eu não sei qual o tipo de luta que você está enfrentando com o seu corpo, com sua psique, mas eu te digo que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que tudo pode, o Senhor tem poder suficiente para te curar nessa noite. Talvez o seu problema seja financeiro, e a palavra nos ensina que o Senhor é dono do ouro e da prata, e Ele é seu Pai. Quando a gente está em dificuldade, o primeiro que a gente procura é o papai. A gente bate lá: pai, tem como você ver alguma coisa aqui que eu estou passando uma situação? E às vezes o pai da terra é limitado, e ele responde: rapaz, eu ia lá te falar a mesma coisa. É limitado, somos limitados. Mas quando você bate na porta celestial, daquele que é o dono do ouro e da prata, daquele que é Senhor dos senhores, Ele sempre tem uma bênção para te entregar, porque Ele é seu Pai. Ele pode, Ele tem condições, Ele criou todas as criaturas, Ele entende cada um dos seus pensamentos, ainda quando você não terminou de pensar. Ele já sabe o que você está pensando, e a sua luta Ele sabe também, e a sua dificuldade Ele conhece, e as suas dores Ele bem sabe de cada uma delas. Mas por que eu ainda estou sofrendo? Mas por que a minha situação ainda é a mesma? Mas por que a minha saúde continua dessa forma? Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Tem algo faltando aqui que não encaixa. A Bíblia diz que de todas as criaturas, de tudo aquilo que Ele criou, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. O amor dele para conosco é diferente de todas as obras da criação. A ninguém Ele amou como Ele ama eu e você. E ninguém pode te amar como Ele te ama. É um amor incondicional, ilimitado. Um amor que não depende do que você faz ou deixa de fazer. Ele continua te amando. Porque nós somos limitados. Nós amamos e amamos muito quem nos quer e nos faz bem, quem tem algo para nos oferecer, quem está do nosso lado na hora de uma necessidade, quem estende a mão quando estamos precisando. Nós temos uma facilidade muito grande de amar os tais, mas aquele que se levanta contra nós, aquele que faz algo que nos desagrada, aquele que vai contra os nossos pensamentos, a nossa ideologia, os nossos sentimentos, a esse nós não conseguimos reservar amor. E lembrando que o amor que entregamos àquele que nos beneficia, não pode ser chamado de amor. Então a quem amamos? A quem conseguimos amar? Como sabemos se amamos? O exemplo de amor está no Senhor, amados. Que mesmo nós sendo pecadores, mesmo a gente falhando, mesmo o Senhor traçando o caminho, nós aprendemos o caminho e mesmo assim andamos fora, a Bíblia diz que Ele continua nos amando. É esse amor que nós temos que aprender, a amar incondicionalmente. E embora somos limitados, nós somos capazes de fazer isso, porque o amor do Senhor está sobre nós.
E se nós voltarmos nossa atenção para esse amor, nós vamos aprender com Ele a amar como Ele ama, a olhar para as pessoas como Ele olha, a sentir o que as pessoas sentem, como o Senhor sente o que cada um está sentindo. Nós temos muito a aprender com Ele, porque Ele nos amou e continua nos amando. Mas ainda assim, há situações que nos limitam. Mesmo embaixo desse amor tão grande e tão incondicional, ainda há coisas que nos limitam. E nós precisamos reagir. Porque se Deus faz a parte dele, se Ele tem todo o poder, o problema não está em Deus. Se Ele tem todo o poder, se Ele é médico dos médicos, se Ele é dono do ouro e da prata, se Ele pode entrar em todas as situações das nossas vidas, com autoridade, para mudar a história, e isso ainda não aconteceu, é porque está faltando da nossa parte alguma coisa. É da nossa parte que vai estar a falha, jamais da parte de Deus. Nós precisamos nos animar no Senhor. Nós precisamos estimular a nossa fé, porque é a nossa fé que vai mover o sobrenatural do Senhor sobre nós. O poder Ele já tem, a chave para acessar o poder é a nossa fé. Nós precisamos nos animar, nós precisamos reagir, nós precisamos ir ao encontro do Senhor, ainda que as nossas forças sejam limitadas e pequenas, nós precisamos ir ao encontro dEle e acreditar que Ele tem poder, que Ele pode mudar a nossa história. Depende da nossa fé para ativar o poder do Senhor sobre nossas vidas. É isso que falta. Nós precisamos entender que quando estamos garrados com o Senhor, não há turbulência, não há tempestade, não há nada que possa impedir a nossa conquista, a nossa vitória, aquilo que nós estamos buscando, que nós estamos procurando, o Senhor tem para nos entregar, mas nós precisamos ser ativados na nossa fé. É só isso que nos falta. A conquista do impossível em Deus é possível. Vamos lembrar de Pedro. Ele não tinha pescado nada. Toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, ele nada tinha pescado. Todavia, Jesus entrou em cena. Jesus apareceu. E disse a Pedro que jogasse a rede do outro lado. Aquele homem experiente, aquele homem cansado, já tinha lutado com o mar, já tinha lutado com as redes, e de repente, Jesus aparece e diz, joga a rede do outro lado. E Pedro, em Lucas capítulo 5 diz, e respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quem mandou parar a rede? Quem mandou descansar? Quem disse que é para parar? Nas nossas limitações nós achamos muitas vezes que é hora de parar. E paramos de orar por aquela pessoa, e paramos de acreditar na nossa conquista, e paramos de acreditar na nossa cura, até que Jesus vem e diz, jogue a rede para o outro lado, e mediante a palavra do Senhor, e a nossa fé, porque sem fé Pedro não tinha jogado rede nenhuma, ele tinha ido descansar e comer um pão com queijo, porque peixe. Mas mediante a palavra do Senhor e a fé de Pedro, as redes saíram cheias de peixe. A sua rede continua vazia, lança do outro lado. O Senhor está falando que é mediante a palavra dEle, é mediante a sua fé, que as coisas vão mudar na sua vida. Jairo, diante da impossibilidade de curar a filha dele,
se prostrou diante de Jesus. E apesar da menina já ter falecido, Jesus opera o impossível. E Jairo tem a filha dele com vida de novo nos braços. Eu não sei qual foi o seu sonho que morreu. Eu não sei qual foi a sua perspectiva que foi esquecida. Eu não sei qual foi a luta que você entrou e você desistiu, porque você achou que a morte chegou para aquela circunstância, para aquela situação. O seu casamento morreu, acabou, não vai mais dar certo. O seu filho já está nas drogas, não tem mais jeito. O seu marido não quer saber de Deus, ele quer continuar na farra. Eu não sei aonde você desistiu, aonde você se angustiou, aonde você encontrou a sua limitação, mas o Senhor está dizendo que Ele pode ressuscitar sonhos, que Ele pode transformar pessoas, que Ele pode transformar a sua vida, que Ele pode fazer o impossível sobre a sua casa, sobre o seu lar. Ele é Deus do impossível. Nicodemos, tão religioso, não entendeu o que o Senhor Jesus falou. Mas lá em João capítulo 19, 39 ao 40, ali aparece o Senhor Jesus. Ele estava acompanhado de quem? Ele estava acompanhado de quem? Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. O próximo versículo. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Você lembra de Nicodemos? Não entendeu nada, ele não compreendeu nada porque era religioso, mas diante da face do Senhor, quando o Senhor já tinha sido tirado da cruz, ia ser sepultado, quem estava lá? Nicodemos estava lá. Nicodemos foi transformado, porque a religiosidade caiu por terra. Eu não sei que tipo de coisa te ensinaram no passado, amado, mas você serve a um Jesus, a um Deus vivo, que tem poder para transformar, para resgatar, para fazer realizar os seus sonhos. Ele pode. Nicodemos foi transformado, nós seremos transformados. Jairo teve o sonho de ver a filha dele com vida restituído. Ele a viu com vida, ele abraçou, ele ouviu o sorriso dela de novo, aonde ele achou que jamais ouviria. Ele escutou a voz dela dizendo papai, quando parecia que jamais isso aconteceria. Pedro já estava desanimado, não tinha pegado nada, mas a Bíblia diz que a rede veio cheia de tal maneira que ele precisou de ajuda. Era impossível para os três, é impossível para nós. O que? O que é impossível? Marcos capítulo 9, versículo 21 ao 23. Diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus responde: olha como esse pai chega, com o filho com um problema seríssimo, endemoniado. Os discípulos não deram conta. Aí ele chega diante de Jesus e diz: olha, se você tiver alguma coisa aí que você pode fazer, se tiver alguma coisa que você consiga me ajudar, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. E Jesus responde: se podes, se eu posso fazer alguma coisa, peraí,
Você quer saber se eu posso fazer alguma coisa? Ele está perguntando se Jesus tem alguma coisa que pode ajudar. E Jesus responde isso: se podes. É como quem Jesus estivesse dizendo: é claro que eu posso, mas existe um fator limitador. Lembra da limitação? Tem um fator limitador aí. É por isso que Jesus disse: se podes. A dúvida não está aqui. O fator limitador não está em Jesus. Eu tenho certeza que aquele pai não falou desafiando, não falou menosprezando Jesus, mas ele falou em desespero. Tem alguma coisa, Senhor, que o Senhor pode fazer pelo meu filho? É isso que ele disse. E Jesus disse: se pode. Meu amigo, você veio no lugar certo, mas tem um negócio que limita aí. Tem um limitador. É a sua fé. Você crê que eu posso? Você acredita que eu posso? Porque tudo é possível ao que crê. Você acredita que o Senhor pode? Então é possível na sua vida, porque a diferença não está no poder do Senhor. Ele é todo poderoso, mas está na sua fé. Tudo é possível ao que crê. Continua, varão, o que mais fala aí? Tudo é possível ao que crê. Olha como o pai responde. Imediatamente, ele não demorou nada. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, Senhor. Eu creio, mas é pouco, eu preciso crer mais. Eu falo que creio, mas eu não creio é nada. Eu oro 20 minutos, a coisa não acontece, eu levanto e saio bravo. Eu ligo para ver se as coisas resolveram, nada resolveu, e eu fico nervoso. Eu creio, mas creio pouco. Aumenta a minha fé, me ajuda a crer mais. É isso que esse pai disse: Senhor, eu creio, mas olha, me ajuda a crer mais, me dá força, Senhor, porque a minha fé não está suficiente, não está suficiente, porque as coisas não mudaram. Me ajuda, Senhor, a aumentar a minha fé. Que mais? Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Pronto, acabou. Acabou o problema. Com Jesus é simples assim. Sai fora. Acabou. É o que ele está dizendo para o seu problema, que para você era impossível. Ele está dizendo nessa noite: acabou. Porque a sua fé aumentou. O poder dele continua igual. Continua todo poderoso. A diferença é a nossa fé, porque tudo é possível ao que crê. É o tema da nossa campanha. Tudo é possível ao que crê. Ao que crê em quem? Ao que crê no Senhor, ao que crê no poder do Senhor. Aquele que reconhece que ainda não venceu, porque a fé estava pequena, porque não estava crendo o suficiente, não tinha percebido, não tinha analisado o tamanho desse Deus, não tinha percebido que Ele fez céus e fez terra, que Ele fez você, que Ele te ama, que você é a joia da criação, que você é o preferido dEle, e que somente ao homem Ele encheu de tamanho amor. Se Ele te ama, se Ele ama você, e Ele é todo poderoso para fazer mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, é porque nessa noite a sua história vai mudar. Fique de pé nesse momento, porque aqueles que creem e aqueles que querem crer mais, aqueles que estão olhando para o Senhor e entendendo que Ele tem poder para ir além daquilo que você pede, daquilo que você pensa, que Ele entende a sua situação, que Ele entende o seu problema ainda antes dele ser um problema na sua vida, que Ele sabe daquilo que você precisa, e Ele tem poder
e tem autoridade para mudar a sua história, mas Ele está dizendo: não é hora de guardar a rede, não é hora de descansar, ainda é tempo de você lutar, de você batalhar pela sua vitória, porque a parte do Senhor certamente Ele fará, mas a sua parte nessa noite é crer, é entregar esse problema nas mãos dEle, é colocar diante dEle a vida do seu filho, a vida do seu esposo, a vida da sua esposa, a vida do seu patrão, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida lá no seu relacionamento com o seu vizinho, com seus amigos, com seus irmãos. É hora de você colocar esse problema diante do altar do Senhor, porque não é tempo de guardar a rede, mas é tempo de pegar na rede e batalhar, e lutar, e buscar ao Senhor, e buscar ao Senhor. É nessa noite que o Senhor vai fazer na sua vida aquilo que você está procurando. Coloca na mão dele. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Volte para o mar, volte para a luta. Quem mandou largar a rede? É tempo de lutar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu quero te convidar nessa noite. Sai do seu lugar, vem diante do altar do Senhor, vem reconhecer, pode vir reconhecer que você precisa ter sua fé aumentada, que até aqui você não creu o suficiente. Fique à vontade, você quer apresentar a sua luta, a sua batalha diante do Senhor. Ei, essa é a noite da sua vitória. Ei, essa é a noite da sua conquista. O Todo-Poderoso que fez céus e fez terra, que fez céus e fez mar, Ele está aqui, Ele te ama, Ele tem vitória para te entregar. Vem acreditando. Enquanto você está vindo, o Senhor vai aumentando a sua fé, o Senhor vai entrando no seu problema, o Senhor vai entrando na sua circunstância e vai fazer a diferença. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Pega a sua rede, vem. Quem mandou Pega a sua largar luta, a pega a sua rede? batalha, pega a sua Quem mandou dificuldade você e vem apresentar diante do Senhor. Volte para o mar alto, no lugar da tua Os vergonha obreiros, me eu vou ajudam te com as cadeiras. honrar. Faça as cadeiras, obreiros, por gentileza. Tem mais gente querendo vir. Faça as cadeiras aí. Tem mais gente querendo do Senhor. Tem mais gente querendo aumentar a fé. Essa noite você vai